Senhor, estamos aqui, Pai, para gravar, ó Deus, esta aula, Jesus, a essas pessoas que nos ouvem, ó Pai, e que querem aprender da Tua Palavra. Pai, abençoa-nos, Senhor, para que nós possamos transmitir a Tua Palavra da forma mais pura, ó Deus. Que os corações sejam tocados, Pai, e que eles possam compreender, Senhor, que muitas vezes o justo sofre, Pai, mas que o Senhor lhe faz companhia, Deus, e que ele vence através do Teu Espírito. Nos ajuda, Senhor, a transmitir tudo isso, ó Pai, na realidade da Tua Palavra, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A paz, Senhor, meus irmãos, aqui é o irmão Júnior, estou de novo aqui no Templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui no campo de Presidente Prudente, pastoreada e presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira, para que nós tenhamos mais um encontro na Escola Bíblica Dominical, falando sobre esse tema tão fantástico, que é o tema sobre o livro de Jó, a fragilidade humana e a soberania divina. Pastor José Gonçalves, na sua perspectiva, do pastor José Gonçalves. Meus irmãos, nesta lição, a lição de número 6, nós começaremos um ciclo de debates acerca das teologias dos amigos de Jó. O primeiro amigo, o amigo mais velho, Elifaz, será tema da nossa lição de hoje, a lição de número 6. E Elifaz defende aquilo que está escrito no título da nossa lição: só os pecadores sofrem. O título da lição traz como uma pergunta, mas é a defesa que Elifaz faz. Vamos discutir isso? Porque será que só os pecadores sofrem? O texto áureo da nossa lição está em Jó, capítulo 4, versículos 7 e 8. Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade, semeiam o mal, cegam isso mesmo. Olha só que defesa contundente sobre a ideia de que somente os pecadores sofrem. A verdade prática diz, embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Olha o contraponto aí. O textuário faz uma defesa usando o diálogo de Elifaz, e a verdade prática contrapõe esse textuário, mostrando que Deus se relaciona intimamente com o ser humano de perto. A nossa leitura bíblica é exatamente os 3 discursos de Elifaz. O primeiro discurso no capítulo 4, o segundo discurso no capítulo 15 e o terceiro discurso no capítulo 22. São os 3 discursos que Elifaz faz, mostrando, portanto, a sua defesa, a sua teologia, as suas ideias. Como objetivo geral, destacar o pensamento teológico de Elifaz, que faz uma defesa contundente da religião tradicional, segundo a qual somente os pecadores sofrem. Os objetivos específicos são 3, assim como são 3 os tópicos. Apontar a defesa de Elifaz acerca da justiça retributiva, palavra-chave da nossa lição, justiça retributiva. Mostrar a associação de Elifaz a respeito do pecado, a quebra da tradição religiosa, outro termo-chave, tradição religiosa, e identificar o abismo que Elifaz diz existir entre o Criador e a criatura. Será que existe esse abismo? Pois vamos discutir tudo isso, introduzidos mais uma vez pelo nosso pastor Diego. Pastor Diego. Olá, Júnior. Olá, irmãos. Satisfação estar com vocês aqui outra vez para abordarmos lições da nossa Escola Bíblica Dominical. Como o Júnior bem colocou, hoje especialmente nós estamos na lição de número 6, falaremos de uma teologia específica, a teologia de Elifaz. Nós começaremos a nossa abordagem, como sempre, com uma visão introdutória, e você pode partilhar dessas abordagens, aliás, através do seu material didático, que se dispõe na revista. Com relação à nossa introdução, alguns pontos podem ser resgatados. O primeiro deles, a meu ver, seria aconselhar você, professor, que vai lidar direta e didaticamente com os alunos, a trazer uma versão atualizada. Talvez a nova versão internacional seria uma boa opção, justamente para que o entendimento, Júnior, da leitura bíblica em classe ficasse um pouquinho mais claro. Por favor,
entenda que nós não estamos fazendo nenhum tipo de crítica destrutiva à linguagem clássica que João Ferreira de Almeida traz nessa tradução que nós costumeiramente utilizamos no nosso meio. Não é essa a ideia. É simplesmente facilitar a interpretação bíblica, especialmente entendendo que o público com o qual lidamos pensa em muito a partir de um senso comum. Então essa linguagem é uma linguagem um pouco mais antiga e você trazendo uma versão mais atualizada, por certo, facilitará a compreensão dos textos. No segundo momento, introdutoriamente se faz necessária a reconstrução literária, uma questão que vimos na lição primeira, todo aquele quadro demonstrado que contempla os capítulos desde o prólogo ao epílogo, com uma parte majoritária representada poeticamente, e ali, nessa parte majoritária, consequente e simultaneamente, nós temos o diálogo de Jó com seus amigos, a começar pela figura de Elifaz, como o Júnior bem colocou na altura dos capítulos 4, capítulo 15 e capítulo 22. Com relação à problemática que se tem no título dessa lição, o próprio pastor José Gonçalves responde isso no ponto central. Ele coloca uma afirmação no ponto central dizendo que não só os pecadores sofrem. Então o ponto central já responde para nós, claro que de uma maneira direta, e isso vai ser esmiuçado a partir dos tópicos, que não só os pecadores sofrem. Cabe, portanto, introduzir essa lição em vias de fato, lembrando detalhes acerca de Elifaz. A Bíblia, por conta da sua objetividade, aqui eu abro um parênteses necessário, é importante entender a razão pela qual a Bíblia é objetiva, justamente para ela enxugar os fatos e demonstrar para nós, enquanto leitores, qual é a sua finalidade. Se ela fosse pormenorizar, detalhar tudo, nós teríamos volumes enormes. Nesse contexto, imagine em contextos mais antigos. Então, paralela à Bíblia, nós temos literaturas. E uma delas, o Dicionário Bíblico de Champlin, ele fala sobre Elifaz, categoricamente trazendo a sua etimologia, exatamente a sua localidade. Aí nós temos a cidade de Temã, que é do norte da Arábia, posteriormente habitada pelos edomitas, e que se tratava também de um sheik árabe, um sujeito rico, possivelmente sábio. Isso a gente pode ter a impressão justamente porque ele é o primeiro a falar, não simplesmente pela idade, mas também pelo critério da sua sabedoria. As suas contribuições, elas trafegam nas linhas teológicas e filosóficas. A gente vai poder perceber isso em vias de fato, agora já no tópico de número 1. Aliás, no primeiro tópico, irmãos, a ideia do pastor José Gonçalves é falar sobre os pecadores no contexto da justiça retributiva. Esse argumento da justiça retributiva, se você fizer uma pesquisa na internet, não vou nem falar em literatura, porque você iria por um campo jurídico, num primeiro momento você encontra nessa ideia jurídica a justiça retributiva versus a justiça restaurativa. Nós não iremos argumentar, eu particularmente não irei argumentar a justiça retributiva por esse viés, por conta de me faltar um aparato jurídico para explorar esse tema a partir desta visão. As lentes pelas quais nós olharemos a justiça retributiva é as lentes teológicas. E nessa perspectiva, a gente percebe, inclusive através da própria Bíblia, nas entrelinhas a figura de Elifaz como um sujeito sábio, mas que vai advogar uma teologia deficiente. A proposta da justiça retributiva que está intrínseca àquilo que ele faz, comenta, é uma teologia deficiente. Eu, inclusive, Júnior, faria aqui um trocadilho com relação a esse nome Elifaz, né? Que se Jó fosse de fato conversar com Elifaz, eu acho que ele diria ele não faz, né? Porque ele faz, não faz. Eu acho que ele não faz muito, mas o nome dele é Elifaz, né? Vamos lá. E aí eu olho, portanto, para Elifaz e vejo que nesse primeiro tópico nós temos aí algumas problemáticas nos pontos que se dispõem. A primeira delas é com relação à lei da semeadura e colheita. Isso é um princípio bíblico, irmãos. A gente não está aqui para desconstruir essa tese que é bíblica, que é respaldada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mas você vai perceber algumas discussões necessárias. Vamos começar pelo princípio de cordialidade. Capítulo 2, verso 13, os amigos estão chegando e acompanham o cenário de Jó, assentam-se com Jó e choram por 7 dias. Tá? Não dá aqui para detalhar como são esses 7 dias, nós cairíamos no sensacionalismo,
mas a Bíblia é enfática em dizer que durante 7 dias os amigos e Jó convivem com o luto. Isso é fato. Num segundo momento, ainda pensando essa questão da semeadura e colheita, e agora olhando para o homem que colhe o que plantou, que é uma proposta discutida pelo pastor José Gonçalves, há teóricos que dizem, pensando o livro de Jó, escrito antes da lei mosaica ser estabelecida, um lema que regia aquela sociedade. O que aqui se faz, aqui se paga. Partindo dessa premissa, nós teríamos, como já vos disse, alguns textos que seriam elementares para comprovar essa questão da semeadura e da colheita. Salmos 1, verso 6, 1 Pedro capítulo 3, verso 12, são textos que o próprio pastor José Gonçalves pontua e que subsidiam essa fundamentação da semeadura e colheita. Em tese, o que sobrevém ao ímpio e ao justo. São temáticas exploradas na Bíblia. Agora, o que a gente precisa pensar, e agora olhando exatamente para a figura de Elifaz, o Champlin, agora exatamente no comentário bíblico, ele vai dizer que a proposta que ele faz demonstra para Jó, ela está vinculada com o que se chama ódio teológico. Ele não abre espaço para a tese de que um homem inocente possa sofrer. Isso não existe essa possibilidade. Aliás, quando você lê o versículo de número 8 do texto em questão, você percebe que ele se utiliza de uma linguagem experiencial. Eu tenho visto. Isso prova que ele faz por conta da sua experiência de vida, por conta da sua sabedoria construída, ele vai muito pela linguagem do achismo e comenta com Jó. Aí o texto, no seu finalmente, vai comentar exatamente o que ele diz, dando a impressão que o inocente jamais passaria por uma situação semelhante àquela. O pastor Cláudio Honor de Andrade, ele vai dizer que a cosmovisão de Elifaz é uma cosmovisão simplista e falha. Aliás, quando a gente olha para essa percepção, eu preciso incluir aqui um trecho, capítulo 3, verso 5, da Epístola de Tiago, que vai dizer nas entrelinhas que a língua é um pequeno membro, mas pode incendiar um bosque. Ou seja, o que eu quero dizer com essa conotação? O sujeito faz as suas inferências por conta daquilo que o A ou o B está passando, e justamente por conta dessas inferências, a maioria delas incabíveis, ele acaba propagando uma verdade que não tem fundamentação. Isso é um perigo latente. Tiago vai discutir justamente isso, que a língua ela tem um potencial, naturalmente que aqui nós temos um estilo metafórico, de incendiar um bosque, de causar esse problema, um vulto enorme, uma tempestade maiúscula. E ele vai justamente debater essa proposta, e eu vinculo ela com o que ele faz justamente por esse sentido, né? E no terceiro momento, nós temos a queixa de Jó, justamente uma resposta por conta daquilo que ele ouvira de Elifaz. Nesse aspecto, o terceiro momento discutido pelo pastor José Gonçalves com relação à queixa, com mais especificidade, é preciso contemplar a ideia de que Elifaz não está totalmente equivocado. Primeiro, porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente consegue, como já vos disse, encontrar respaldos para a ideia que Elifaz, a princípio, propõe. O problema maior de Elifaz é que ele entende o seu pressuposto ser único, e isso cai no dogmatismo. O sujeito se torna dogmático. O que é um sujeito dogmático? É aquele sujeito que crava uma ideia, que é dono da razão, que é arbitrário no seu conceito, e nós sabemos, não simplesmente no contexto eclesiástico, mas social, que nós não podemos levar uma vida dogmática. Há quem diga que é melhor ser feliz do que ter razão. Elifaz se preocupava em ter razão, ao invés de compartilhar a alegria com seu colega. Num segundo aspecto, ainda com relação à queixa de Jó, é preciso entender que a teologia retributiva, logo a justiça retributiva, ela não estava só enraizada na figura de Elifaz, mas ela também estava enraizada no próprio Jó, Júnior. Que a gente olha para o Jó e percebe na altura do capítulo 6, o que ele responde, e a revista vai contemplar essa fala, se você olhar o ponto de número 3, que a sua queixa ela é fundamentada nos antigos pressupostos. Eu sou justo, aparentemente não tenho pecado e, portanto, não mereço sofrer. Essa proposta estava absolutamente enraizada, não somente em Elifaz, mas também é possível ser percebida no próprio Jó.
E aí a gente finaliza com a proposta que o pastor apresenta nesse primeiro tópico, que é o desejo de Jó em dialogar com Deus. Diálogo com esse que com mais especificidade vai ser contemplado na altura do capítulo 38. Mas eu quero dar sequência, na verdade não eu, meu amigo Júnior vai dar sequência nessa partilha, no tópico de número 2, onde nós falaremos sobre os pecadores no contexto da tradição religiosa. Júnior, compartilha com os nossos irmãos ouvintes acerca deste importante tópico. Então, meus irmãos, no tópico 2, como bem já disse o pastor Diego, nós falaremos sobre essa tradição religiosa. E Elifaz, e eu gostei do trocadilho de Elifaz e ele não faz, ele traz aquele padrão do tipo, eu sei que tá tudo certo e é desse jeito que funciona, né? Existe um texto que muitos entendem como ficção, né? Um livro que muitos entendem como ficção e que na verdade traz um contexto teológico também dentro desse livro. Todo mundo conhece, chama-se Crônicas de Nárnia. E o autor C.S. Lewis, nesse livro, ele fala de Aslan, um leão, que todo o conjunto de livros, são 7 livros que formam as Crônicas de Nárnia, demonstram que esse leão, na verdade, seria o Cristo, uma pré-figura do que seria Cristo. E há uma fala muito interessante quando um certo castor está falando à pequena Lúcia sobre o leão, sobre Aslan, e ele diz uma frase fantástica de C.S. Lewis. Ele diz, ele não é um leão domesticado. O que isso quer dizer? Quer dizer que muitas vezes nós tentamos colocar Deus na nossa caixa, uma caixinha. Sabe, você já ouviu aquele tipo de pessoa dizer, eu determino, Deus vai fazer isso, como se pudesse obrigar Deus a fazer alguma coisa? Você já imaginou, não, Deus não age assim? Já ouviu essa frase de alguém dizer, não, Deus faz isso, 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 isso? Por quê? Quem disse? De onde vem essa fala? Ele traz essa ideia, a de que Deus estava dentro de uma caixa, que o próprio Deus obedece a certas leis universais, às quais o próprio Deus se submete. Lembre-se, e o próprio pastor Diego também nos trouxe essa ideia, de que toda a linguagem do livro de Jó se baseia em um panorama jurídico, em uma ideia de tribunal. E neste tribunal, Deus é réu. Muitos destes discursos e dessas discussões vão tentar trazer para Deus um perfil que ele não tem. E que a palavra dele nos demonstra em toda a Bíblia que ele não tem. E aí entra aquela mascaração da verdade, aquela máscara que se põe sobre a verdade, falsificando essa verdade por causa disso. Existe um teólogo, eu não vou me lembrar agora mais, porque me veio agora essa frase, que ele disse uma vez que toda mentira tem um pequeno fundo de verdade para que ela se torne mais crível. A ideia trazida por Elifaz é bem isso. Quando lá na frente nós vamos ver que Deus vai repreender os amigos de Jó, ele vai dizer que os amigos de Jó não falaram corretamente acerca dele. Porque é exatamente isso que acontece. Ele mascara com princípios de verdade uma mentira acerca de Deus. Uma visão deficiente, como disse o nosso irmão Diego, acerca de quem era o Criador. E quando olhamos para essa ortodoxia travada, engessada, esse jeito de querer colocar Deus na sua própria caixa, nós entramos pelo caminho do dogma, pelo caminho dessa vida que se rege por certas linhas que não podem ser mudadas de local, de foco, não podem ser desviadas. Ou seja, existe um caminho pelo qual eu tenho que trilhar e que este caminho não pode ser de nenhum modo andar para um lado ou para o outro ou ser flexibilizado. Então tudo dentro da teologia de Elifaz se engessa, inclusive o próprio Deus neste caso. E aí essas leis universais que Elifaz defende acaba tendo que ser obedecida pelo próprio Deus. Essa é a validação que Elifaz tenta fazer. Olha, o justo não sofre. O bom recebe bênçãos, o mal recebe mal. E ponto final. Não existe variação nisso, não existe flexibilidade nisso.
Não há possibilidade de haver outra coisa. No contexto moderno, há algo parecido. Você já ouviu falar de um movimento chamado Lei da Atração? Ora, ou melhor, vou trazer para o contexto evangélico. Teologia da prosperidade. Não, Deus só quer que você seja rico, saudável e seja a pessoa mais benquista do país. Ora, dá para todo mundo ser assim? Será que é isso que funciona? Bom, essa é a teologia de Elifaz do tempo moderno. Só coisas boas acontecem com aqueles que amam a Deus. Ser vencedor no contexto da teologia da prosperidade e também da lei da atração é ser recompensado por aquilo que você faz. Ora, se isso acontece, então a salvação, a graça, os dons, tudo isso não é provindo de Deus. É basicamente retribuição daquilo que eu faço. Ora, se sou próspero é porque eu faço coisas boas. Ou seja, eu faço bem, portanto Deus me abençoa. E se esse tipo de pensamento acontece, não cabe o vocábulo graça. Ora, se graça é favor imerecido, não merecido, como posso achar então que tudo o que acontece em minha vida é retribuição daquilo que faço? É essa a discussão que Elifaz faz. E Elifaz não aceita contradição acerca disso. Olha, eu tenho visto isso, como o próprio pastor Diego disse. Tenho visto, a minha experiência já demonstra que é assim. Quantas vezes ouvimos de pessoas dizendo, não, eu passei a minha vida inteira na igreja e eu sempre que ouvi alguém padecer de sofrimento dentro da igreja, tinha alguma coisa errada. Tinha algum dedo, algum problema estava acontecendo. Eu já perguntava, no que a senhora errou? No que o senhor está pecando? Ora, porque esse pensamento ficou enraizado. E esse pensamento não ficou só em Elifaz, ou só transmitido a Jó, mas frutificou no decorrer dos anos e chega até o presente século. Há pessoas que até hoje pensam que se uma pessoa sofre dentro da igreja, ou se há algum problema na vida de uma família, é porque há algo errado ali. E aí começam até mesmo, irmãos, a usar a capa de Acã como exemplo. Ah, não, deve ter uma capa de Acã naquela casa. Ei, meus irmãos, não é assim que funciona. E o próprio livro de Jó vai nos provar isso. Jó, ele transfere 34 perguntas para Deus. 17 vezes ele lamenta a Deus, porque tinha também dentro de si esse pensamento. Eu sou justo, eu sou correto, por que estou sofrendo? E aí Deus vai demonstrar a sua sabedoria. E eu não estou adiantando as lições, mas Deus vai demonstrar a sabedoria dele, mostrando que essa teologia da retribuição não é uma teologia correta. Quando ele faz, no segundo momento, nesse segundo ponto, ataca Jó por causa da tradição religiosa, é bem aquilo que o pastor Diego diz. Ora, eu prefiro ter razão, ainda que meu amigo sofra. Ainda que eu tenha que fazer acusações levianas a meu amigo, o que importa, na verdade, é eu comprovar que a minha visão acerca de Deus está correta. E quantas vezes não acontece isso? Pessoas usam a língua ferina, que incendeia bosques, para exatamente machucar pessoas que estão naquele momento de sofrimento. E ao invés de trazer bálsamo, traz mais dor e abre mais a ferida. Nós fomos chamados, como diz o profeta Isaías, e como Cristo cita no Novo Testamento, a trazer vista a cegos, a restaurar e não a punir, não a julgar. Quem julga é a palavra de Deus. E a tradição religiosa traz esse perfil de julgamento, esse perfil jurídico, e não quer ser contraditada, ao ponto de ele faz ver em Jó, na réplica de Jó, uma ameaça a esse posicionamento de Deus dentro de uma caixa. Quando ele olha para essa defesa que Jó faz, como de alguém que está defendendo, está contradizendo algo que já é tradição, aí ele se ofende. Jó reclama para os seus amigos: vós sois consoladores. Que consoladores sois vós? Ele diz lá no capítulo 16, no verso 1. Que tipo de consolador é você, que está me acusando e abrindo mais a ferida ao invés de me curar?
E aí Jó levanta o seu clamor não para os seus amigos mais. Como diz o ponto 3 desse tópico 2, ele procura um outro que medie esse seu lamento. Ele busca um defensor celeste. Lá na próxima lição vai aparecer a figura do Goel, a figura do Redentor, a figura do vingador de sangue, daquele que pega a causa e toma para si. Ele está clamando por Jesus. Jó, nesse momento, ele olha para Deus clamando que haja alguém que testemunhe por ele no céu, que diga: olha, Jó não é mau, Jó não fez algo errado e ele está sendo punido. Ele quer que alguém defenda a sua causa diante de Deus. Ora, sem saber, ele estava pedindo por Jesus, manifestando fé em Cristo no Antigo Testamento. Já pensou, já avaliou, meu caro professor, o tamanho desse mistério? A Epístola de Pedro vai nos contar que Cristo desce às regiões infernais. E imagine só, Jó, que creu em Cristo antes de Cristo existir em forma corpórea, olhar para aquele Redentor vindo. E imagine só que essa visão do Cristo lhe aparecendo para retirar cativo o cativeiro, e Cristo aparecendo a Jó, e Jó olhando e relembrando aquilo que o próprio Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. E quando ele olha para Cristo vindo levar cativo o cativeiro para tomar todos aqueles que andavam no seio de Abraão para o céu, quando ele olha para Jesus vindo e diz: meu Redentor está vindo, e lembra daquele Redentor que ele clamou. Ora, Jó também foi salvo pela cruz, porque na cruz o alcance deste sangue carmesim remiu a Jó, que clamava por esse Jesus, sem saber que o nome era Jesus. Portanto, não tentemos colocar Deus na nossa caixa. Nós nos submetemos a Ele, e não Ele a nós. Não existem leis universais às quais Deus esteja preso. Ele não é um leão domesticado. Ele é o leão da tribo de Judá. Seu rugido é forte. Ninguém pode subsistir diante dele. E todo aquele que levanta o nariz para tentar se erguer e colocar Deus dentro de sua própria caixa, o próprio Deus aparece na tempestade para dizer: ei, quem é você? Onde você estava quando eu formava todas as coisas? Pedimos a Deus que tenhamos a serenidade de, naquilo que compreendemos, dialogar com Deus, buscar Deus. É possível pedir a Deus: Deus, me explique por que está acontecendo. Mas naquilo que não compreendemos, que tenhamos fé. E que possamos, como Jó, a exemplo dele, dizer: eu sei que o meu Redentor vive. De algum jeito, eu sei que aquilo que eu agora não compreendo, Deus vai providenciar o escape e a solução. E nesse ponto 3, em que entramos, nós vemos exatamente esses pecadores, que também é o caso de Jó, como um pecador, como alguém que tinha uma visão diferente acerca de Deus. Ele se encontra diante de um Deus que é transcendente, mas que também é imanente, de um Deus que está no mais alto lugar, mas que também habita dentro de mim e dentro de você. Um Deus infinito que cabe dentro de um ser finito. Que mistério é esse, Diego? Essa é a problemática do tópico de número 3. Júnior adiantou um assunto que está aqui comentado nesse tópico de número 3, Júnior, que fala exatamente sobre os pecadores diante de um Deus infinito. Como pensar a nós, inclusive, né? Não dá para deixar-nos fora dessa proposta. Como nos pensarmos ou nos vermos diante de um Deus infinito? Essa é a proposta que o pastor José Gonçalves vai comentar no tópico de número 3. Eu quero começar essa abordagem. Ele faz a sua abordagem a partir de 2 ângulos. No primeiro momento, Deus não se importa com quimeras humanas,
E aí vamos tentar pensar um pouquinho o que são essas quimeras. Não pela mitologia, que é muito possível que você encontre fatores mitológicos relacionados a ela, mas eu penso que seria um pouquinho mais claro pensar quimeras num sentido figurado. Com todo o meu respeito ao vocabulário que se dispõe na última página dessa lição, mas não ficou muito claro a definição de quimeras. É possível que o sujeito tenha que se utilizar o dicionário para pesquisar o significado do significado de quimeras. O fato é que, metaforicamente, isto é, no seu sentido figurado, nós estamos diante de fantasias, de pensamentos imaginativos, de utopias humanas, e aí o Elifaz propõe, porque essa primeira temática discutida no tópico de número 3 pelo pastor José Gonçalves é uma afirmação feita por Elifaz. Deus não se importa por quimeras humanas, tá? Então, como se Deus não se importasse com as nossas particularidades, com as nossas imaginações, fantasias e etc. E aí a gente precisa, depois de construir, claro que sinteticamente e superficialmente essa definição, desse termo um pouquinho mais diferente do senso comum, nós temos a definição de transcendência, que é um argumento utilizado pelo pastor nesse tópico de número 3, que não dá para ser explorado aqui definitivamente de uma maneira completa, mas de uma maneira rasa a gente subentende que a transcendência está vinculada com a proposta de um Deus inatingível, inigualável, inalcançável. O universo não o comporta. Nós temos referências bíblicas que provam a transcendência de Deus. Não são poucas, são várias. Uma delas, o Salmo 24, verso 1. O Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Você abre a Bíblia no profeta Isaías, capítulo 40, verso 28. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. Tá? Nós temos vários e vários outros textos que provam essa transcendência, né? A terra como escabelo para os seus pés e vários outros elementos que elevam e potencializam a figura dos atributos de Deus. Isso está profundamente vinculado com a proposta de transcendência. Mas ainda nessa ideia das quimeras humanas, discutida pelo pastor num primeiro momento no tópico 3, o pastor Cláudio Honor de Andrade, quando ele escreve acerca de Jó, um comentário específico sobre o livro de Jó, ele fala que a teologia de Elifaz, ela lembra muito a teologia do ordalho. E o que era a proposta do ordalho na Idade Média, especialmente? Olha só, se houvessem dúvidas sobre a inocência de um réu, lançava este réu num rio e se porventura, Júnior, ele escapasse, esse sujeito era inocente. Né? Parece, eu posso estar fazendo uma inferência não tão correta, não acredito que seja equivocada, mas se você abrir a sua Bíblia e ler cautelosamente Números capítulo 5, parece, é uma inferência muito particular, que Moisés faz uso da teologia do ordalho com um outro método. Né? Lá envolve uma questão até conjugal, mas aparentemente nós temos essa figura do ordalho. Para Elifaz, o que Jó sofria era o ordalho dos ordalhos, né? E ele só sairia ileso dessa se ele se arrependesse supostamente dos seus pecados, que na filosofia de Elifaz era a razão por tais acontecimentos. E por fim, ainda no tópico de número 3, o pastor comenta sobre Deus caminhar com os homens. Eu particularmente, Júnior, não tenho dúvida nenhuma disso. Aliás, sem qualquer tipo de aparição ou querer demonstrar a minha própria imagem, de maneira nenhuma. Eu me vejo, com pouca idade, prova disso. Porque eu sinto Deus comigo. Júnior, você sente Deus contigo. Rony sente Deus com ele. Nós sentimos a presença de Deus conosco. Então, fica difícil contrapor essa veracidade explícita no segundo comentário do tópico de número 3. Na verdade, como o Júnior já colocou quando nos antecipou, capítulo 42, na altura do verso 7, o Senhor Deus vai contemplar a filosofia, a teologia proposta não só por Elifaz, como Bildad, Zofar especialmente, como uma loucura. Né? Tipo, o que vocês estão implacavelmente colocando para Jó, isso é uma aberração, isso é uma loucura.
E é justamente aqui, nesse contexto de proximidade, de um Deus que está conosco, que anda conosco, que se faz presente em nós, que nós temos o outro conceito importante mencionado pelo Júnior, além da transcendência, que é a imanência. Isaías capítulo 57, verso 15, além de outros textos, diz-nos assim: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, transcendência. Mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Isso é um Deus imanente. Jeremias, capítulo 23, verso 23, a Bíblia diz que ele é Deus de perto, mas também é Deus de longe. Tem uma canção que eu gosto muito e eu entendi o porquê que o sujeito que fez esta canção, essa melodia, colocou o Deus de perto e não de longe. Eu entendi, eu não quero fazer uma crítica aqui sem compreensão contextual, porque eu já vi muita gente fazer, inclusive, uma crítica, Júnior, a essa canção, no sentido de que há um erro teológico ali. O sujeito canta, Deus é Deus de perto e não de longe. O longe ali é porque Deus não está distante, não é com essa conotação teológica. Porque o nosso Deus, ele é Deus de perto, mas também ele é Deus de longe. Tá? Então eu imagino, fazendo outro trocadilho, Júnior, se fosse perguntado para Jó, ele faz? Possivelmente ele responderia, olha, ele não faz, entendeu? Essa teologia de ele faz, infelizmente, ela perdurou até a contemporaneidade, haja vista que há pessoas no nosso contexto diurno ainda fazendo uso dessa teologia, mas é uma teologia que falta alicerce, robustez, base e fundamentação. E sendo assim, nós não entendemos como uma teologia correta. Não só os pecadores sofrem, todos nós, indistintamente, pecando ou isento numa circunstância, porque dizer isento de pecados é uma utopia, mas em determinadas circunstâncias, por conta de determinados acontecimentos, isentos de pecados, iremos passar por situações adversas e por sofrimento. Acredito que seja isso, Júnior, que a gente poderia contribuir nessa lição de número 6. Meus amigos, nós estamos diante de uma teologia que, como tanto eu quanto o pastor Diego reverberou isso, ratificou isso, que perdura até o tempo atual. E você, como professor da escola bíblica, é um dos responsáveis por retirar isso da cabeça dos seus alunos. Eu sei que não é fácil muitas vezes, porque ela vem baseada em oratória, em grandes retóricos, vem baseada em argumentos de experiência, ou muitas vezes no carisma de quem profere esse tipo de teologia. Porém, baseie-se naquilo que realmente vai validar o argumento. Bíblia. E eu estou falando em todos os sentidos. Quando você assiste a nossa aula, eu não estou dizendo para você acreditar em tudo que eu digo, ou em tudo que o pastor Diego diz, ele tem o mesmo pensamento que eu. Vá conferir. Olhe na Bíblia se procede tudo aquilo da qual dizemos. Ora, nós citamos a você referências bíblicas e extrabíblicas. Falamos de autores, falamos de textos. Vá conferir. Veja se isso mesmo procede. Acrescente a isso as suas próprias pesquisas e observações. É papel seu como professor trazer alimento sólido para que este aluno que se forma através da tua aula possa ser um baluarte para outras pessoas. Porque, na verdade, o que você forma, o que nós formamos na Escola Bíblica Dominical são baluartes, são bases, são pessoas que são colunas para sustentar aqueles que ainda estão fracos. Por isso é importante que nós não caiamos nas teologias, tanto de Elifaz quanto dos amigos dele que ainda estudaremos. É preciso que nós tenhamos clareza de mente para entender o quanto dos atributos de Deus precisam ser estudados dentro do nosso meio. E quanto é importante que a gente entenda essa questão de transcendência, imanência, o Deus que é onisciente, onipresente, onipotente. Todos os grandes atributos, são quase 40 só explícitos na Bíblia. Portanto, é preciso que nós olhemos para o que estamos estudando
e entendamos que a teologia de Elifaz, que perdura até hoje, é uma teologia falsa, deficiente, que não acrescenta, que só machuca. E precisamos que olhemos para a Bíblia, nossa razão, nossa base, nosso norte, nosso prumo, e que possamos ver nela o consolo de um Deus que nos ofereceu o Consolador para as nossas dores, que nos ofereceu bálsamo para todas as nossas feridas e que ofereceu redenção para todo e qualquer pecado. Portanto, olhemos para o que aprendemos hoje com o pastor Diego, com as nossas inferências, com aquilo que Jó nos ensinou nessa lição, e transmitimos aos nossos alunos base forte para prosseguir nessa caminhada, crendo nesse Deus que não é um leão domesticado, mas que é um leão todo-poderoso e que nos protege, que cuida de nós. Sempre teremos esse leão a nos defender, tanto nas questões terrenas, quanto na mediação nas regiões celestes. Amém, meus irmãos? Então fica aqui o nosso abraço e, mais uma vez, lembrando a você, acesse o canal AD Prudente Oficial, ative o sininho, curta, compartilhe e nos ajude. Comente, meus irmãos, comente. Ajude a nos fazer esta aula ainda melhor, porque ela visa você. Você é o fruto do reino de Deus, é o fruto da obra do Senhor. Ela visa você. Nos ajude a fazer essa obra e que Deus te abençoe e até a próxima. Um abraço, meus irmãos. Um prazer estar aqui. Curta, compartilhe e lembre-se, a teologia de Elifaz não é eficaz. Um forte abraço. Tchau, tchau.